Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando aqui Doutrina e Convênio, sessão 58. Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube. Eu vou ler uma dessas mensagens aqui. Essa aqui quem mandou é o Enésio Barbosa, ele é da minha ala. Ele escreveu aqui: Bom dia, Vanderlei. Acho que nós frequentarmos o templo 2 vezes por semana, nós já estamos fazendo parte da cidade linda, maravilhosa, chamada Cidade de Sião. Até amanhã, um bom trabalho a todos, um abraço para todos os participantes, né? Que fofo aqui o seu Enésio. Seu Enésio, quem frequenta o templo 2 vezes por semana não está só participando de Sião, não. Está morando em Sião, viu? Que lindo, viu? Continue assim. Parabéns a todos que fazem um esforço genuíno para participar na casa do Senhor. Vamos lá para a nossa escritura de hoje aqui. Nós paramos em Doutrina e Convênios, sessão 58, nós estudamos até o versículo 27. Então a gente vai continuar do versículo 28 em diante. Os versículos anteriores aqui, né? O Senhor havia falado que não é conveniente que em todas as coisas eu vos mande. A gente não tem que ficar com os braços cruzados, né? Esperando, Senhor, o que você falar eu vou fazer, né? Não, a gente tem que se envolver, fazer as coisas, né? Também foi ensinado que nós devemos ocupar-se zelosamente de uma boa causa. Isso inclui uma causa social, alguma coisa que nós queremos fazer, mas também quando nós chegamos na igreja para uma atividade, nós podemos ser proativos, né? Ver o que está precisando, colocar uma mesa no lugar, estender a toalha, ajudar no que for necessário ali. Tá bom? Então, ocupar-se sempre zelosamente numa boa causa. Vamos lá, então, aqui no versículo 28 em diante, que é onde a gente parou aqui. Versículo 28 diz: Pois nele está o poder, e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum perderão sua recompensa. Bom, então aqui quando diz, né, pois em nós está o poder, é o poder do arbítrio, de escolher. E ele fala, são seus próprios árbitros. O árbitro de juiz, ele apita a jogada, né? Então ele está falando que está nas nossas mãos o poder de decidir fazer o bem. Isso torna, né, não é... Fazer o bem não é um dom, tá bom? Que a gente tem que receber um dom para fazer o bem. Fazer o bem é uma escolha. Eu escolho ajudar o meu próximo, eu escolho fazer o que é certo. Então, o bem é uma escolha. E ele falou que nisso está o poder que nós temos de escolher fazer o bem. Então, o Senhor, quando ele fala aqui que não é conveniente que em todas as coisas ele vos mande, ele quer que nós façamos o bem de boa vontade, generosamente. É isso que o Senhor tem colocado aqui nesses versículos, tá bom? Lá em Gálatas 6, versículo 9, por exemplo, Paulo escreveu: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, né? Então, quando ele fala que ao seu tempo ceifaremos, é que a gente vai colher, vamos recolher a colheita daquilo que nós plantamos, do bem que nós fazemos, tá bom? Eu gosto também da frase aqui do Tiago R. Tigre, né? Ele escreveu assim, ó: Nunca se arrependa do bem que você fez, mesmo que você se depare com a ingratidão. Seu coração é grande e bom. Nenhuma ingratidão o fechará, nenhuma indiferença o cansará, né? Então, não é por causa que a pessoa está indiferente que eu vou cansar de fazer o bem, ou por conta de ingratidão eu vou deixar de praticar o bem. A gente sempre tem que praticar o bem, é uma escolha, tá bom? E a recompensa, né, vai vir com o Senhor Jesus Cristo, né, não nessa terra aqui. Continuando aqui, versículo 29. Mas o que nada faz até que seja mandado, recebe o mandamento com o coração duvidoso e guarda-o com indolência, e é condenado. Então aqui, mais uma vez, essa palavra indolência, né, ela significa lerdeza, falta de disposição para fazer. Então o versículo ele diz que a pessoa que recebe o mandamento com coração duvidoso é com incredulidade. A pessoa não acredita, então ela já faz ali com lento, ou às vezes até deixa de fazer, tá bom? Então ele coloca dessa maneira aqui. Vamos lá, versículo 30 em diante diz assim, é o Senhor falando dele, né?
do próprio Senhor, que ele promete, ele cumpre. Então veja o ensinamento grandioso aqui que temos a partir do versículo 30. Quem sou eu que fiz o homem, diz o Senhor, para considerar inocente o que não obedece aos meus mandamentos? Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Eu mando e os homens não obedecem. Eu revogo e eles não recebem as bênçãos. Depois dizem em seu coração: esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem. Mas ai deles, porque sua recompensa os espreita de baixo e não de cima. Bom, então aqui o Senhor deixa bem claro, né? Que o Senhor ele não considera inocente quando ele dá um mandamento e a pessoa recusa guardar esse mandamento. Aliás, né, nós somos membros da igreja, nós fazemos convênio com Deus de obedecer esses mandamentos. Então, não somos considerados inocentes quando nós quebramos esses mandamentos ou não cumprimos esses mandamentos. E aí o Senhor fala que esses mandamentos têm bênção para nós. Então ele fala: quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? O que o Senhor promete, ele cumpre, tá bom? Então, nós somos batizados, nós fazemos convênio com o Senhor. Então, nós temos promessas eternas nos esperando que também estão condicionadas à obediência a esses mandamentos. Então, nós precisamos obedecer para receber essas recompensas. Então, o Senhor não considera inocente aquele que quebra os mandamentos, tá bom? E ele não promete e não vai cumprir, ele sempre promete e cumpre. E aí, então, ele coloca uma condição aqui, né? Ele fala: eu mando e os homens não obedecem. Eu revogo e eles ficam sem as bênçãos. Então, olhando para esse ponto de vista que o Senhor falou, se nós recebemos o mandamento, nós temos bênção por trás desses mandamentos para receber. A obediência aos mandamentos nos traz bênção. Quando o Senhor revoga o mandamento, a gente fica sem a bênção condicionada sobre aquele mandamento. Por exemplo, lá em Doutrina e Convênio, seção 130, o versículo 20, né, e o 21 diz assim: há uma lei irrevogavelmente decretada no céu, antes da fundação deste mundo, na qual se baseia todas as bênçãos. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei a qual ela se baseia. Então, cada mandamento que nós obedecemos, recebemos uma bênção, ela se baseia em uma bênção para nós. Por exemplo, se o Senhor retirasse, né, o mandamento ali da lei do dízimo, eu ficaria sem as bênçãos de guardar esse mandamento. E eu confesso, é muito mais fácil para mim e minha família viver com 90% do que eu ganho, mais as ofertas ainda, né? Então é muito mais fácil viver com 90% porque eu conto com as bênçãos de Deus para minha vida do que se eu viver com 100% do que eu ganho, tá bom? Então cada mandamento vem por trás das bênçãos que nós recebemos. Isso é bem importante para nós. Continuando aqui, versículo 34 e 35, diz assim ainda a revelação: e agora eu vos dou mais instrução com respeito a essa terra. Considero conveniente que meu servo Martin Hertz dê exemplo à igreja, entregando seu dinheiro ao bispo da igreja. Então, aqui a gente vê a revelação direta, né? Falando para Martin Hertz, dar exemplo para a igreja. Qual que era o mandamento? Que eles deveriam comprar terras em Sião, tá bom? Então, quando ele fala que Martin Hertz ele tinha que ser o exemplo, né? Então, ele seria o primeiro ali a comprar terra, doar dinheiro para comprar terras ali na cidade de Sião, né? Então aqui é a revelação direta, mas você gostaria de saber, né, se ele obedeceu a esse mandamento ou não? Ele obedeceu, né? Ele doou ali $1.200, né, na mão do bispo para que ele pudesse administrar ali os bens e comprar terras em Sião. Então, Martin Harris, né, é um servo poderoso do Senhor, né? Ele financiou, né, o livro de Mórmon, né, a publicação do livro de Mórmon na época, e aqui novamente, mais uma vez, solicitado a ele que seja exemplo para a igreja, e assim ele cumpre, né, esse exemplo aqui, doando ali o dinheiro também para compras de terras ali na cidade de Sião.
né? A revelação continua para outras pessoas aqui, ó, versículo 36. E também esta é uma lei para todos os homens que vierem para a terra, a fim de receber a herança. E ele fará com que o seu dinheiro, que a lei determinar. E é prudente também que comprem terras em independência para o armazém e também para a tipografia. Então eles tinham que construir um armazém do bispo, que seria uma espécie de lugar para guardar mantimentos para ajudar os pobres e necessitados, e também construir uma gráfica ali também, então era arrecadação para isso. E aqui diz assim: e outras instruções com respeito a meu servo Martin Harris lhe há dada pelo Espírito, para que ele receba sua herança como lhe aprouver. E que se arrependa de seus pecados, pois procurou o louvor do mundo. Aqui tem uma outra parte, uma outra revelação para William W. Phelps, aqui no versículo 40 e 41. Também diz assim, ó: também que meu servo William, aqui a revelação é para William W. Phelps, né? E também que meu servo William W. Phelps ocupe o cargo para o qual designei e receba sua herança na terra. E também que ele precisa arrepender-se, porque eu, o Senhor, não estou satisfeito com ele, pois procura sobressair-se e não é suficiente humilde perante mim. Bom, aqui então o William W. Phelps, né? Ele aqui fala no mandamento que ele vai receber uma herança em Sião e que ele deveria ocupar o cargo para o qual ele foi chamado, né? Na revelação que nós estávamos estudando, falou que ele iria imprimir livros, escrever livros, né? Literaturas ali para as crianças aprenderem, tá bom? E era para ele ajudar justamente Oliver Cowdery. Oliver Cowdery ele já tinha um certo, ele já trabalhou ali na gráfica, né, para a produção do livro de Mormon, ele estava ali ajudando. Então ele tinha uma experiência, mas William W. Phelps ele já havia trabalhado em 3 gráficas diferentes, era a profissão dele, né? Ele sabia ler de trás para frente, né? Muito bem. Porque na gráfica, né, naquela época, você colocava as palavras, você tinha que colocar de trás para frente, porque na hora que o papel ali fosse carimbado, aí saía normalmente. Então tinha que aprender. Então o William W. Phelps ele sabia fazer isso muito bem. E aqui o Senhor dá uma repreenda nele, né? Porque talvez por essa habilidade que ele tinha, né, ele quis sobressair-se sobre outros, né? A revelação diz bem isso aqui, ó. Pois procura sobressair-se. Sobressair-se é ser melhor do que as outras pessoas, ser o principal, chamar a atenção para si. E aqui o Senhor repreende isso, fala para ele se arrepender, né? E aí fala, não é suficientemente humilde perante mim, né? Então, às vezes, não era tão grande coisa, mas ainda assim aquele orgulho ele tinha e o Senhor chama ele aqui no arrependimento. Falando sobre arrependimento, o Senhor emenda a revelação aqui falando sobre arrependimento, tá bom? Então vamos lá, versículo 42. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Né? Eu gostei muito, ontem eu estava assistindo a live do Evangelho em Perspectiva, para quem não conhece, a live, o Evangelho em Perspectiva estuda o currículo do Vem e Segue todas as terças-feiras, né? Na parte da noite ali, 8h30, 9h, eles estão ali já online para fazer o conteúdo do Vem e Segue. E ao vivo, você pode lançar pergunta, participar, né? E ontem o meu amigo Marcos Volino, ele participou lá na live, um homem brilhante ali. Ele tem uma página no Instagram, A Luz das Escrituras, ele escreve uns artigos muito bons lá, né? Um recente lá que ele escreveu foi sobre Saulo, né? Ele faz uma comparação de Saulo, Saul e faz alguma, nossa, coisa que eu nunca havia reparado antes. Então eu gosto bastante do conteúdo dele. Tá bom? Ele é um grande pensador dentro das escrituras, eu estou usando essa palavra pensador, né? Mas ele é muito inspirado, né, ao buscar as mensagens ali para compartilhar. Então assistam aí o Evangelho em Perspectiva, tá bom? Foi ontem, só escrever aí no YouTube, o Evangelho em Perspectiva. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom?
Vamos lá, então, aqui falou sobre o arrependimento, né? Que quando, pois eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado e o Senhor deles não mais me lembra. Nessa live, o Evangelho em Perspectiva, eu gostei muito do que a Poliana falou a respeito do arrependimento, né? Ela falou que o arrependimento é como uma cicatriz no corpo, sabe? É, não tá doendo, mas fica a marca ali para a gente lembrar como se fosse uma vacina, né? Para você não cair no mesmo erro também. Então, e eu gostei do comentário também do Marcos Volino, né? Para nós pararmos para pensar um pouco. Porque Cristo, ele manteve as marcas, né? Das palmas das mãos, dos pés, do lado, essas cicatrizes. Por que que ele manteve? Tá bom? Então, há uma demonstração do amor de Deus, tá bom, por nós. Então, o arrependimento, como a Poliana bem colocou aqui, ele não é porque a gente fez algo errado, a gente vai ficar se remoendo ou vai sentir uma dor pro resto da vida pelo aquilo. Não. Cristo pagou pelos nossos pecados. Mas nós vamos ficar com essa cicatriz, vai deixar uma marca em nós para que nós abandonemos esse pecado e não voltemos mais a cometer. Aqui, né, no manual do Vem Segue-me, vou finalizar aqui já com vocês, fala o que significa se arrepender, né? Como que eu posso me arrepender? E aí o versículo 43 aqui traz a resposta, tá bom? Como nós devemos arrepender. Diz assim, ó: desta maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele confessará e abandonará, né? E para isso eu escolhi aqui Salmos, não vai dar tempo de eu ler aqui, mas é Salmos 32, a qual Davi, ele fala do pecado dele, que enquanto ele encobria o pecado dele, ele não tinha felicidade, ele não tinha alegria. Quando ele revelou o pecado dele para Deus, ele se arrepende, aí vem a misericórdia de Deus e ele volta a ter felicidade. Então assim é em nossa vida também em relação ao arrependimento. Quando nós nos voltamos para Deus, tá bom? Confessamos os nossos pecados a Deus, Deus nos perdoa, derrama a sua misericórdia sobre nós e aí a gente pode ter essa alegria. É essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.